Apocalipse capítulo 21, versículos 1 ao 5. Está aqui na tela também, se você quiser, você pode acompanhar conosco. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Hoje a mensagem vai ser um pouco mais prática. Deus foi muito bom comigo nessa semana, e na leitura de um livro do pastor Marcelo Gomes, Viver é uma Arte. Muito bom livro, por sinal. Ele fala sobre a vida de José e de outras situações também, da família dele. Uma citação dele me fez pensar nesse assunto. Nós estamos falando sobre reconstruir, e quem trabalha com construção sabe muito bem disso, que você reconstruir sobre um alicerce que já existe é muito difícil, porque você não conheceu aquela fundação anterior, você não sabe do que consistia toda aquela estrutura, você não pode confiar 100% que tudo aquilo que está à sua volta está seguro, porque não foi você que fez, você não sabe. Você só vai conseguir com o tempo, com as movimentações, saber se de fato aquela estrutura que já existia, ela era compatível com o tipo de construção que você se propôs a fazer. Agora, quando você vai fazer uma construção nova, é interessante. Por quê? Porque a construção nova, o solo está livre. Você cava onde você quer, você vai fazendo as perfurações para as brocas, depois para passar a viga, para fazer a estruturação toda, e você não tem dificuldades. E como eu já vivi uma experiência dessa de fazer uma construção onde já existia um alicerce anterior, e foi bom eu não confiar no alicerce, porque quando o trator passou, o moço me mostrou a bitola dos ferros que estavam na fundação, e era de treliça, aonde que tinham que ter ferros muito mais grossos para dar sustentação para aquela casa. Então o cara tinha feito uma gambiarra, e se eu fizesse a casa em cima daquela gambiarra, literalmente a casa ia cair no futuro. Então, quando a gente fala de reconstruir, nós precisamos pensar exatamente nesse tema. Nós precisamos dar lugar para o novo de Deus na nossa vida. Às vezes nós temos algumas estruturas em nós, alguns construtos já feitos, algumas coisas que o tempo já providenciou no nosso coração, na nossa alma, por conta da nossa família, do nosso trabalho, da nossa rotina, da igreja, de tudo que a gente já viveu. Às vezes nós já temos algumas coisas pré-definidas. E sabe o que é interessante de construção? Quando você vai demolir uma casa, você, no primeiro momento, você não vai demolir o fundamento, você vai demolir as paredes. Só que o problema é que os fundamentos ficam. E se os fundamentos, vamos ler junto aqui o tema do nosso ano: se forem destruídos o que poderá fazer? O justo. Só que às vezes o fundamento está lá, abalado, ou não está pronto para uma construção maior, e a gente muitas vezes está olhando para ele dizendo: não, mas ele já existe. E tem horas que nós precisamos pegar o fundamento, tirar ele e dizer: qual vai ser o nosso fundamento? Qual vai ser a nossa perspectiva? Como vai ser a nossa construção a partir daquilo que nós estamos vivendo? Porque nós não podemos colocar uma construção sobre fundamento alheio. A própria Bíblia diz isso. Eu não posso fazer uma construção sobre um alicerce que eu não conheço. E como pastor eu posso dizer isso, como cristão, como pai, como marido, como filho de Deus, você também. Nós podemos falar a mesma coisa, porque é um princípio bíblico. E é legal porque Jesus aqui está falando com o apóstolo João. João está num momento muito interessante da sua vida, que eu vou falar até um pouquinho no final.
Porque onde ele estava? Ele estava lá no Caribe, deitado, tomando uma água de coco, num hotel 6 estrelas? Estava nada. Ele estava preso lá na ilha de Patmos. Ele estava aprisionado, ele estava vivendo um momento difícil da sua história. E aí Jesus se revela a João. E a gente já está aqui no capítulo 21, gente. Está quase no fim ali, né? Quando a gente está vendo isso aqui, que é a grande promessa da Nova Jerusalém, daquilo que já está estabelecido por Deus para nós. E às vezes tem algumas questões que eu quero colocar para vocês aqui, que me chamam muito a atenção na vida do ser humano. Uma coisa que me chama a atenção na própria Bíblia é que as maiores experiências que os servos de Jesus viveram até hoje, eu não estou falando só do tempo apostólico, estou falando depois da reforma cristã, falando aí do começo das igrejas, das denominações, até os dias atuais. As maiores experiências que os servos de Jesus viveram foram normalmente em prisões, perseguições, lutas pessoais e familiares. Nós não temos grandes experiências com Deus quando a vida está boa. Nós não temos. Aonde foi a maior revelação de Jesus para João? Foi em Patmos. Aonde foi o maior impacto de Jesus na vida de Paulo? Foi na cegueira na estrada de Damasco. Aonde foram as maiores experiências dos apóstolos no começo da igreja? Pedro, João, Tiago, próprio irmão do Senhor também. Perseguição, nas lutas. Aonde foi o ápice da experiência mais extraordinária que Estevão viveu, e não é esse Estevão aqui, mas que o Estevão, o primeiro mártir da igreja, viveu? Foi ao apedrejamento, aos pés do próprio apóstolo Paulo, aonde ele tem uma visão vendo Jesus à direita do Pai. Gente, olha que experiência para um cristão, você olhar o teu Senhor na eternidade, na glória, e você falar assim: eu estou no caminho certo, pode me matar que eu estou indo para lá. Ele viu, ele antes de ser morto, ele viu Jesus assentado à direita de Deus. Pai, ele viu, ele teve aquela revelação, ele falou assim: eu estou pronto, pode me levar embora, acabou, zerou minha parte, eu já sei que eu estou no caminho certo. Maior loucura é você viver toda uma vida por uma mentira. Agora eu vejo Estevão, com os seus pés ali, com o seu corpo totalmente machucado, ele olha para o céu e ele tem uma revelação da glória celestial. Ele falou assim: valeu a pena, deu certo, beleza, posso morrer, pode pôr na minha conta, Senhor, porque agora eu sei para onde eu vou. Apaguei aqui, estou no paraíso, estou aguardando a ressurreição dos mortos, está tudo bem, vou aguardar o arrebatamento da igreja, já fiz minha parte, já virei o mártir, já morri pelo evangelho, tá bom. E essas experiências, o que é mais interessante é que elas nunca refrearam o coração dos apóstolos, dos discípulos de Jesus. Pelo contrário, prendiam os apóstolos, o que eles faziam? Continuavam pregando. Mataram Estevão, o que aconteceu com a igreja? A igreja de Cristo começou a se disparar, houve a dispersão e houve uma pregação em massa do evangelho por todos os lugares que os refugiados cristãos estavam seguindo o seu caminho. Então, às vezes a gente pensa que a perseguição, ela vai calar a igreja. A verdadeira igreja, ela só se levanta quando a perseguição começa. Você quer ver quando a pastorada começou a orar? Quando começou a instabilidade aí do país aí. Se saber o que vai virar aí, se vai virar uma perseguição, um comunismo, um golpe, o que vai ser, o que não vai ser. Aí, eu estou falando a partir de mim mesmo, eu nem me lembrava direito de ficar orando pela estabilidade do governo, ou o que tinha que acontecer ou deixar de acontecer, eu orava por outras coisas. Mas é só quando o calo aperta, que a gente começa a lembrar nas nossas orações de algumas coisas. A gente só lembra de orar por saúde quando a gente está o quê? Doente. Mas que bom seria que a gente orasse pela saúde antes da doença chegar. Pelo menos a título de confiança, a título de dependência de Deus, de dizer: Senhor, cuida da saúde da minha família. Mas normalmente a gente é levado a orar quando? Quando a doença chega. E essa realidade ela está dentro aqui desse contexto. Por quê?
Porque na verdade, só quando o nosso calo aperta que a nossa fé desperta. Ó, ficou legal até. Põe no Face depois essa aí, hein? O calo, só quando o calo aperta é que a fé desperta. E é verdade. A gente só fica crente, meu irmão, quando a casa cai. A gente só fica espiritual, aleluia, começa a fazer as quebradas de asa e tal, quando o capeta está solto aí, né? Está perseguindo a gente, aí a gente começa a clamar. E na verdade, claro que a gente tem que orar, né? A solução é orar, porque você clama a Deus, Ele vai te responder. Mas a ideia não é só clamar no momento da emergência, é clamar no momento da vida, enquanto a gente pode buscar o Senhor. E aqui tem 3 coisas que eu quero compartilhar rapidamente com você. A primeira delas, para a gente dar o lugar para o novo de Deus, a primeira coisa, viva como se hoje fosse o último dia da tua vida. Você sabe se você vai morrer hoje? Ou se você vai viver mais 40 anos? Quem quer morrer hoje aqui? Levanta a mão. Só o Nilton quer morrer. Só o Nilton. Meus irmãos, então se o Nilton morrer hoje, nós vamos perder um grande assador de carne. Mas foi ele que quis morrer. Morrer para o cristão é bom? É porque a gente vai para o céu. Significa que a gente precisa morrer agora, humanamente falando? Não. Agora, se eu morrer é ruim? Não. Olha que dualismo, né? Lembra quando Paulo falou que eu não sei o que eu quero? Se eu quero ficar no corpo e servir a Cristo, ou morrer e estar com Ele, o que eu vou querer da minha vida, né? Sei lá, acho que morrer para o cristão é mais fácil. Porque se você morrer salvo, vai ter a frase do Galvão para você, acabou. Está salvo, né? Não é? Acabou. Só que viver é o grande desafio, porque é aqui vivos que nós temos tribulações, dificuldades, lutas, problemas, situações para resolver, tristezas. E aí o que a gente faz com isso? Então, espiritualmente falando, morrer é mais fácil porque a gente se livra dos problemas. Mas, num olhar humano, eu acho que a gente tem que lutar contra esses problemas para poder dizer, Senhor, eu acho que agora eu estou pronto para morrer, não porque é mais fácil, mas porque eu já fiz aquilo que eu deveria ter feito. Então esse senso de missão é que talvez tenha que ficar mais claro no nosso coração. E viver como se fosse o último dia, porque olha o que João relata. Gente, olha que coisa linda, versículo 1, 2 e 3. E aí a adequação do slide foi culpa do pastor, porque eu acho que não ficou legal, né? O número 1 está para cima ali. Eu vou alinhar algumas coisas nesses próximos dias aí para ficar mais legal. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá. Eles serão seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Você vai falar, pastor, o que tem a ver esse texto com viver hoje como se fosse o nosso último dia? Eu vou dizer para você que tem muito a ver. Porque isso aqui é uma promessa. Apocalipse é uma revelação das coisas que ainda hão de acontecer. Hão de vir. Não aconteceram ainda. Isso vai acontecer. Não sei se agora, nas próximas décadas, eu não posso afirmar isso. Tudo indica que está muito próximo o fim, porque do jeito que a coisa está, eu acho que não demora mais muito, mas isso é achismo, não é interpretação bíblica e nem sequer uma previsão de datas. Mas eu acredito que o fim está próximo mesmo. Agora, olha que interessante. Olha para isso. Porque isso aqui foi o que Jesus disse lá em João capítulo 14. Ele disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou para lá, mas eu volto para buscar vocês. Porque aonde eu estiver, vocês vão estar também. É aqui que nós vamos estar. A nova Jerusalém é a nova casa dos salvos. E é interessante, aqui eu fui pesquisar um pouco ontem, alvo de bastante discussão, mas achei a interpretação muito lúcida do autor do estudo bíblico. Essa nova Jerusalém que desce dos céus é o paraíso que vai se estabelecer na terra.
Então, na verdade, ainda nós não podemos visualizar porque ela está num outro âmbito. Nós pensamos que Deus ele quer fazer as coisas a partir de questões diferentes. Pelo que os estudiosos entendem, e eu também tenho um pouco uma inclinação para isso, vai haver uma restauração completa e a Nova Jerusalém ela vai se estabelecer de uma forma plena. Agora, se vai ser dentro dessa órbita, meu irmão, se vai, aí eu não sei, eu não sou entendido muito dessas coisas, mas o fato é que a Nova Jerusalém ela vai se estabelecer de forma física. Vai haver aí uma fusão aonde a criação original de Deus vai se estabelecer de forma perfeita. E o paraíso então agora vai se tornar o céu, a Nova Jerusalém, onde vai haver essa migração de estado, onde a gente fala do estado intermediário, onde os salvos estão aguardando a ressurreição dos mortos. Quando tudo acabar, segundo esse autor, e eu achei então positiva essa interpretação dele, existe a ideia de que realmente essa Nova Jerusalém desça do céu, como o texto de Apocalipse diz, e então nós vamos viver de forma física. Agora, não vou te afirmar muito além disso, normalmente eu vou até onde o texto me orienta, que passa disso vira muita especulação e a gente pode não ter muita base para afirmar. Agora, tem uma promessa que foi feita. Jesus falou que nós somos salvos, que nós vamos para o céu. Jesus falou que tem uma morada para nós. E João então agora, ele tem uma revelação clara de onde é esse lugar. Como vai ser esse lugar. Quem vai estar nesse lugar. Os salvos vão estar nesse lugar. A igreja de Cristo vai viver por toda a eternidade nesse lugar, aonde muitas coisas positivas vão acontecer. E aí, por que eu digo que você tem que viver o hoje como se fosse o último dia? Porque mesmo que o dia for bom ou ruim, procure fazer o seu melhor nele. Procure viver da melhor forma que você puder. Sabe aquela história, não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje? É porque talvez não tenha amanhã. E eu não estou falando que o amanhã não vai existir para o cristão. O amanhã existe para mim cristão se eu morrer, porque eu vou para a eternidade. É um amanhã eterno, porque daí eu entro na eternidade para sempre. Ali meu estado não muda, minha condição não muda mais, estou salvo. Só que a minha condição ou capacidade de fazer coisas que alteram positivo ou negativamente a minha condição espiritual e eterna, só podem existir aqui na vida. Então eu tenho que viver hoje como se fosse o último dia da minha vida, porque se eu não fizer tudo o que eu puder hoje, o meu amanhã na eternidade, eu devo responder no tribunal de Cristo como salvo, devo responder a Cristo, porque deixei de fazer determinadas coisas, porque não fiz o que Deus gostaria que eu tivesse feito. Então, nós devemos viver dessa forma. Segundo lugar, se alegre, meu irmão, pois os dias de choro estão contados. Se existe uma promessa também, é essa. Olha o que diz o versículo 4. O que diz aqui? Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Ele... Meu irmão, olha que coisa boa. Quem gosta de passar por problema aqui, me fala. Acho que ninguém, né? Você já imaginou você viver uma promessa que você vai viver num lugar que nunca mais vai ter nada disso? Não vai ter nada. Choro, tristeza, decepção, mágoa, traições, lutas, problemas, doenças, ódio, nada. Vai acabar tudo isso. Tudo isso vai se romper, uma vez que o pecado não vai ter mais lugar na Nova Jerusalém. E nós temos acesso a esse lugar em Cristo, meus irmãos. Nós temos uma promessa extraordinária. Eu devo viver o meu máximo aqui, porque o dia que tudo isso acabar, eu também vou parar de chorar. O dia que eu não tiver mais luta, é porque Deus falou: meu filho, seja bem-vindo à sua nova casa. Acabou os teus problemas. Aqui você não chora mais. Aqui você só se alegra. Aqui você não lamenta, você canta. Aqui você não chora. Aqui você agradece, porque a antiga ordem já passou. A sua antiga condição no pecado, a sua natureza pecaminosa se encerrou. E agora você tem uma nova oportunidade
quer viver diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Agora você está salvo, agora você está redimido plenamente, não tem mais nada que possa alterar a tua condição no céu. Então, meu irmão, se alegra hoje, porque mesmo que você esteja chorando, esses dias estão contados. Mesmo que você esteja vivendo momentos de dor, eles estão contados. Pastor, mas e se eles durarem mais 40 anos? Tudo bem, mas eles vão acabar. Você já imaginou você vivendo uma condição em que a Bíblia dissesse para você que por toda a eternidade você vai continuar sofrendo males, dores e dificuldades? Pelo contrário, a Bíblia faz uma promessa extraordinária. Ela diz: isso vai passar. Está difícil agora, meu irmão, minha irmã? Vai passar. A luta está grande? Vai passar. O que são 40 anos comparado a uma eternidade? O que são 80 anos comparados à eternidade? O que são problemas durante toda uma vida comparado a uma eternidade que diz assim: acabou, não tem mais problema, você está salvo. Está difícil, meu irmão? Não fica olhando para o problema. Entenda que ele está com o prazo contado dele de validade. Os dias estão contados. Cada dia que você vive é um dia a menos no cronômetro celestial, isso humanamente falando, em que os teus problemas estão se encerrando, em que as tuas lutas estão se encerrando. Lembra do texto lá do Salmo? Porque o choro pode durar uma noite, mas o que vai romper amanhã? No amanhã? A alegria. Eu posso transportar esse texto facilmente para esse contexto de vida. Eu posso chorar durante toda uma vida, mas eu vou rir quando eu olhar para o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, porque eu sei que eu estou salvo. Eu sei que a minha condição terrena, humana, pecadora, ela acabou. Aquela antiga ordem já passou, a ordem da desobediência, da serpente, do mal, da queda. E agora eu entro numa nova ordem, não numa nova ordem mundial, mas na nova ordem do Cordeiro, aonde eu sou parte da igreja, da noiva do Cordeiro, e eu vou sentar naquela mesa junto com os meus irmãos para comer a grande ceia, que não vai ser um pedaço de pão e um copo de suco de uva, mas nós vamos estar diretamente na presença do Rei dos Reis, e nós vamos para sempre sentar para comer à mesa com Ele. E não importa se existam milhões ou bilhões de salvos, vai ser como se Ele estivesse na minha frente, porque Ele vai ser o Deus de todos, o Senhor de todas as pessoas. Em último lugar, creia no novo de Deus, porque quem prometeu não mente. Se tem uma coisa que é difícil, é promessas. E esse ano pode se preparar, meu irmão. Até outubro, o que mais você vai ouvir são promessas. Tem na Globo, né, o festival, né? Festival Promessas. Vai ter também nas eleições agora, né? Festival Promessas, onde você vai ouvir centenas de promessas e onde normalmente você vai ver cumprir uma ou duas, com muito sacrifício. Mas é o festival, né? Você vai cansar de ouvir promessas. E normalmente por que a gente fica chateado com elas? Porque elas são feitas, mas não são cumpridas. O homem faz muita promessa. Eu vou acabar com a criminalidade na cidade de Paulínia. Pastor, os índices aqui em Paulínia de criminalidade são os menores. Mas continua tendo gente roubada aí. Continua tendo casa sendo invadida no ano novo. Continua tendo criminoso. Então ele não acabou com a criminalidade. Pode ter diminuído. Vou lutar para diminuir tal coisa. Eu até acredito. É uma promessa que pode ser feita. Vou lutar para acabar. Mentira. A não ser que ele seja Deus. E aí ele vai matar todo mundo que não quer se converter, que não quer mudar de vida. E aí ele acaba com aquela situação. Não sendo Deus, é homem. Então você nunca acaba de forma plena com nada. Mas vai chover promessa. Agora, olha que interessante. As promessas que a gente tem da palavra de Deus, elas não mentem. Elas não voltam atrás. Quantas vezes você já ouviu promessas da parte de Deus e que hoje elas estão se cumprindo? Abraão recebeu uma promessa que foi bem rápido para se cumprir. Alguns meses, né, Mauro? Foi não?
Alguns dizem que ele tinha 75 anos, né? Quando ele recebeu a promessa, aproximadamente, né? E foi com 100, né? Que a promessa chegou. 25 anos, mais ou menos. Vamos dizer que fosse 30 ou que fosse 20. A gente não tem paciência para esperar um mês. Parece que Deus fala um negócio para nós, a gente quer que aconteça amanhã. Você esperar por décadas uma promessa se cumprir. Só que se Ele prometeu, pode ser no último dia da tua vida, mas vai se cumprir. E você vai ter a alegria de ver naquele último dia aquela promessa se cumprir. Mas Ele fez. Você vai poder dizer, Senhor, obrigado. Eu não lembro agora se foi Simeão ou se foi a mulher, a profetisa, lá no Novo Testamento, no Evangelho, Uda. Foi Simeão, né? Que ele disse, agora os meus olhos podem descansar, porque eu vejo essa promessa, eu vi, acabou. O cara, eu posso morrer, Deus, em paz, porque eu já vi se cumprir a tua promessa. Imagina você ter essa mesma satisfação, Deus te fazer promessas. Meus irmãos, eu ouvi a promessa de que eu pastorearia, até as medidas não foram dadas de forma exata, mas de forma aleatória, de que eu viria pastorear uma igreja com um local extremamente grande, e na época, até as dimensões foram passadas para mim. Isso eu estou falando para vocês, aconteceu em 2005, fazem 11 anos atrás que eu ouvi essa promessa, e que eu tinha até pensado que ela tinha se cumprido lá atrás, mas não era, porque eu via que não batia as medidas que o pastor tinha me passado, e ele nem sabia que eu ia vir embora para o Brasil. Deus usou ele para falar comigo de uma forma extraordinária, e tem se cumprido até hoje, tudo que Deus usou ele para falar comigo, 11 anos depois. Tem coisa que Deus falou para mim que eu acho que vai demorar mais uns 10, 15 anos ainda para se cumprir, que eu acho, sei lá, vai que demora mais. Agora tem um detalhe, se foi Ele que falou, pode escrever, Deus vai cumprir cada uma das promessas que Ele fez para a tua vida, além das eternas, que essas são as mais importantes. Existem promessas hoje acontecendo na tua vida, existem projetos e planos que Deus tem para a tua vida, durante a tua vida, a tua trajetória, e elas vão se cumprir. Se foi Deus que falou, se foi homem que falou, fez lá quebradinha de asa, falou em línguas, tal, não foi de Deus, meu irmão, pode abandonar, porque não cumpre. E ai de quem fala em nome de Deus e não se cumpre, a casa vai cair para esse falso profeta. Agora, foi de Deus, pode escrever que ela se cumpre, pode escrever. Olha o texto, versículo 5 agora, né? Olha que legal, aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo novas todas as coisas. Mais importante para mim está na segunda parte. Escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança, ou seja, elas vão se cumprir. O que Deus escreveu na sua história vai se cumprir com toda certeza. Eu tenho certeza disso. Agora, uma coisa que eu escrevi aqui, eu estava um pouquinho poético, escrevendo algumas frases, mas você nunca deve limitar a sua visão, isso aqui não é nada de novo, não foi isso que eu escrevi, às coisas que você está vendo, aos problemas que você está visualizando. Você não deve limitar a tua visão relacionada ao agir de Deus, baseado naquilo que está acontecendo à tua volta, porque você pode estar redondamente enganado. Você já imaginou se Jó tivesse limitado a visão dele àquilo que ele estava vivendo naquele momento na presença de Deus? Você já imaginou se ele deixasse tudo e falasse, não, Deus, ó, o Senhor não é justo, ó, eu fui reto sempre tal, minha vida está um caos, então nada mais vale a pena. Mas Jó, ele sabia que o mesmo Deus daquele momento de dificuldade dele, foi o Deus que fez tudo na vida dele antes, e que era o Deus que seria capaz de fazer novamente, ou de fazer qualquer outra coisa. E por isso que Jó então declara aquela frase tão célebre que ele diz, Deus deu, Deus tirou. Pastor, como que isso está escrito? Nu saí do ventre da minha mãe, e eu volto ao pó da mesma forma. Eu comecei sem nada,
Por que que agora tem que ter alguma coisa? Se Deus deu e Deus tirou, então bendito seja o nome do Senhor. Porque o que Ele dá ou deixa de dar, o que Ele faz ou deixa de fazer, é plano dele, não é plano meu. Então nós temos que ter a consciência disso. E tem um momento interessante, coloca o texto por favor aqui, de João capítulo 2. O que diz aqui? Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. E a gente sabia que naquele milagre em Caná da Galileia havia uma aplicação muito interessante para falar sobre, não é só o vinho que traz essa alegria da festa, não é isso. Também pode ser aplicado, mas não é só isso. Aqueles tambores, aquelas talas, elas eram usadas em rituais de purificação. Então era cheio de água e as pessoas se lavavam. E Jesus veio mostrar que agora a purificação ela não viria mais por uma simples lavada de mãos de água. Ela viria por um elemento muito superior, pelo vinho que na ceia é simbolizado pelo sangue de Jesus. E o que Jesus disse na ceia? Esse cálice é a nova aliança no meu sangue, para a remissão de pecados. Então agora, Jesus não estava simplesmente olhando uma rotulação da lei, do povo se lavar cerimonialmente. Agora, no momento de festa, eu teria que celebrar o Senhor, agradecendo porque o sangue dele, que é simbolizado por este cálice, ele me lavou definitivamente da minha condenação eterna, dos meus pecados. Ah, pastor, mas o vinho é alegria, né? Jesus ele multiplicou, o povo bebeu lá. De fato, está escrito na Bíblia. Eu não vou nem tentar dizer para você que é porque aquele vinho, o teor dele tinha mais ou menos. Meu irmão, para mim o mesmo vinho que Noé bebeu e fez aquele papelão, porque daí ele ficou nu e amaldiçoou o filho errado ainda. Bebe só faz caca, né? Aí foi lá e amaldiçoou o filho errado e viu o que aconteceu depois a partir dali. Aí você pega Ló, chumbou o cano. O que aconteceu com Ló? As filhas de Ló foram lá e se deitaram com o pai. Só duas nações bem tranquilas nasceram, vocês lembram? Quem são? Os moabitas, os midianitas, né? Só gente boa, os amonitas, né? Acho que são, não vou me lembrar agora. Duas nações que lutaram a vida inteira com Israel, só coisa boa. Aí, edomitas, né? Os Gedom, né? Só gente boa. Aí a gente pega outros casos, só coisa boa também. Agora, com isso eu estou falando alguma coisa? Não. Estou dizendo para você que quando a mãe de Jesus foi falar que o vinho acabou, é porque a alegria dele só estava baseada no vinho. E a alegria do cristão, ela não pode estar baseada só num elemento. Jamais. A minha alegria, ela não pode estar pautada numa coisa, numa substância. A minha alegria, ela vem de alguém chamado Senhor. E diz que a alegria do Senhor é a nossa força, é ela que nos sustenta, é ela que nos dá ânimo de vida. Então não é o que eu faço, é o que eu recebo. Não é o que eu tenho, mas é o que eu recebi. Não é o que eu conquistei. E aqui, talvez o nostálgico ele podia dizer: a festa estava boa, mas acabou o vinho. O que vai ser da festa agora? O melancólico vai dizer: se alguém tivesse feito alguma coisa para o vinho não acabar. E dentro dessa perspectiva que a gente está trabalhando a ideia da promessa. Tem gente se pautando só em questões humanas. Tivessem feito a cor diferente da cadeira, eu ia na igreja, mas a capa azul, para mim tinha que ser vermelha. A cor do sangue do cordeiro, então eu não vou mais na igreja por causa da cor da cadeira. Sei lá, foi uma coisa bem imbecil, né? Mas é. Agora o importante é a cor da cadeira, ou em que lugar eu me sento para adorar quem eu vou adorar. A gente é muito pequeno. A gente se
faz muito pequeno muitas vezes, por coisas muito insignificantes. Ah, o vinho acabou, eles não têm mais vinho. Eu tenho um pensamento muito interessante sobre isso. Nada é bom apenas quando ainda temos o que desejamos. Ou nunca devemos culpar alguém por não ter feito algo que nós mesmos poderíamos ter feito. Aqui o nostálgico e o melancólico se matam, né? Porque só era bom enquanto eu tinha. E só tinha que ter acontecido porque alguém tinha que ter feito. Eu nunca me coloco no lugar de falar, o que temos que fazer? Diz, não, por que ninguém fez? Meu irmão, se você vê problemas na sua vida, para de procurar culpados, começa a olhar e falar, o que eu tenho que fazer para isso melhorar? Ah, porque o meu avô foi muito mal comigo. Beleza, ele foi, mas já passou. Perdoa ele, ora a Deus, pede, se ele já morreu, já foi pior ainda, então segue tua vida, meu irmão. Porque Deus não está morto, Ele está vivo, e Ele quer restaurar a tua vida e fazer de você uma bênção. A cura, ela vem de decisões, ela não vem de sentimentos. Os sentimentos só produzem, na verdade, muitas vezes mais dor, só se ela não souber lidar com eles. Porque se eu lidar só com uma dor, aquilo me fez mal, estou sofrendo, está ruim e tal, você nunca vai melhorar. Agora você falar, eu não quero mais isso para a minha vida, eu quero viver diferente, Deus, muda a minha história. Porque a promessa é melhor do que os problemas. Porque Deus prometeu coisas muito melhores do que os problemas que eu vivo hoje. Porque os problemas que eu vivo não são promessas de Deus, são permissão dele, são diferentes. As lutas que eu vivo hoje são permissões que Deus tem estabelecidas para a minha vida. E Ele é soberano. Agora elas não podem se comparar numa vírgula a todas as promessas que Ele já estabeleceu para mim. Então mude a tua maneira de enxergar as coisas, porque se Ele te prometeu, Ele está acima dessas coisas que você está vivendo. Tua vida está difícil? Vai para a África. Está chorando, meu irmão? Porque te abandonaram? Vai lá ver crianças que têm os membros amputados porque pisaram numa mina terrestre. Vai lá. Está ruim a vida, meu irmão, porque você não tem picanha para comer todo domingo? Você não aguenta mais comer tal coisa? Vai lá para a Etiópia lá. Vai para alguns países ali da África, onde o percentual de HIV é quase 80%. Onde os pais entregam as filhas para serem estupradas para as pessoas para ganhar dinheiro. Vai para lá. Está ruim tua vida? Está difícil? Não. Você é egoísta, você é chorão, mimado. Acorda para a vida. Acorda. Para de ser chorão. E chore pelas razões certas. Chore para que haja um avivamento. Não fica chorando porque você não tem o que você quer. Porque você vai ter o que Deus quer que você tenha. Para de ser mimado. Para de querer as coisas tudo na tua mão. Porque o dia que não tiver, você vai se revoltar com Deus. E Deus não tem culpa dos teus problemas e das tuas situações de ser mimado. Deus não tem culpa, porque Ele é Deus. A promessa dEle está acima dos teus desejos pessoais, que inclusive estão todos eles voltados ao pecado, porque normalmente você só quer o que traz satisfação para a tua carne. E Tiago diz, você pede e não recebe porque você pede mal, porque você só pede para satisfazer a tua carne. Se você já fez, eu quero até agradecer a Deus por isso. Mas de coração sincero você vai ter que dizer isso. Porque eu ainda não tive coragem de fazer isso. Como eu sempre me nivelo junto com vocês, eu sempre entendo que nós somos iguais. Eu sei que é uma decisão muito séria. Normalmente eu vejo as pessoas pedindo para ter dinheiro, para ganhar, para ser prósperas. Agora, dificilmente eu vejo pessoas dizendo assim, Senhor, me torne uma das pessoas mais ricas, para eu dar 80% do que eu tenho para os pobres. Normalmente a gente ora para ser rico, para falar, eu vou comprar um iate, igual do Neymar, eu vou comprar uma cobertura, não fala de triplex não, que é complicado, deixa quieto, os últimos triplex aí estão meio comprometidos, mas eu vou comprar tal coisa, eu vou comprar um jato, a gente nem lembra, eu vou comprar um jato, pastor, aleluia, para visitar os pobres lá na África. Então meu irmão não compra o jato, pega a Soul Africa, ou pega uma outra companhia lá, paga uma passagem. Você vai ser rico, você pode pagar na classe executiva. Não vai de primeira classe que é muito caro. Vai na executiva que já está bom. Você vai até lá, ao invés de você gastar 5, 10 milhões num jato,
Meu, investe esse dinheiro lá para cavar poços, para mudar a vida das pessoas. A gente não pensa nisso. A gente pensa em montar uma mega estrutura para se tornar rico. Aí para lá na frente, quem sabe assim com tipo, Senhor, eu vou dar o dízimo de tudo quanto eu tenho para abençoar a tua obra. Mas já fez a oração contrária? Senhor, me torna o cara mais rico do Brasil. Eu fico com 10% e dou 90% para o Senhor fazer o que o Senhor quiser na tua obra. Sei, eu não estou dizendo que ninguém nunca possa ter feito alguma coisa parecida, mas eu acho difícil. Porque normalmente a gente só está acostumado a olhar ao nosso lado. Tem que estar tranquilo e favorável, né, Nilton? Tranquilo e favorável o quê, meu irmão? Toma vergonha na sua cara. Tranquilo e favorável. Tranquilo e favorável, você vai estar o dia que você estiver no céu. Que aí acabou o problema, né? Né, Batata? Senão não tem como. Vou finalizar. Falei que ia ser rápido, no fim não fui. Polguei. As coisas não estão acontecendo como você esperava. O país está em crise. As lutas parecem que nunca vão acabar. Tem um texto aí para você meditar para a gente encerrar. Coisa não está boa? A resposta aqui para a tua vida. Normalmente a gente canta a música lá, né? Que foi cantada no começo, né? A ti vou reclamar, pois nada vem de ti. Né? Parece que a gente canta o contrário, né? A gente fica só reclamando. Reclama. Não, tira o re. Só clama. De uma atitude de murmuração, você passa por uma atitude de adoração, tirando apenas duas palavras. Duas letras, na verdade. Você passa de uma situação para outra de uma forma espetacular. Quando reclamamos, estamos murmurando, estamos descontentes, ingratos. Quando clamamos, estamos confiantes de que a nossa vida está aos pés do Senhor e nós podemos esperar o melhor das mãos dele para a nossa vida. É uma decisão. E aí o profeta disse, Deus disse o que ao profeta? Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e novas que você não sabe. Aqui está um pouco diferente, né? Mas o sentido da palavra é a mesma. Estou citando a versão mais antiga.